Então fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então já vai deixando o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nenhuma novidade. E nesse vídeo nós veremos um corte sobre a derrota do Flamengo, mas que tiveram muitos pontos positivos, né? Os comentaristas vão falar sobre isso. O Flamengo perdeu, mas dominou completamente a partida, né? Teve aí uma intensidade muito boa, né? Tiveram muitas chances até mesmo de matar a partida, mas que isso não aconteceu. Os comentaristas vão falar como o Sampaoli já fez uma grande mudança aí na postura dos jogadores, no esquema. E o Flamengo tem muito a crescer nessa temporada com o Sampaoli, ok? Deixamos aqui os créditos para a ESPN. Pedimos a você que nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino, ok? Vamos para o vídeo. Flamengo e Internacional com vitória de virada do Colorado e Sampaoli falando sobre o seu primeiro jogo no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu penso que o time tuvo melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol. Pero fútbol es contundencia en las áreas, y ahí el time perdió un partido donde en el desarrollo fue mejor, pero en las áreas no. El time tuvo entre 9 y 10 chances de gol, más las aproximaciones, más la pelota, y no consiguió ganar, que son las cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no le damos aprovechamiento a la bola y a las ventajas posicionales, obviamente que o rival sigue vivo y en una jugada puede matar o jogo, como foi hoje. Tá aí o Sampaoli falando sobre chances criadas, não aproveitadas, contundência, o que precisa melhorar nesse Flamengo. Se tivesse matado o jogo, diz a nossa tela, e a gente tem os números das grandes chances rubro-negras contra o Colorado. 5 chances no total, 3 para fora, 1 defendida e 1 gol. O gol do Gerson, um belo gol por sinal. 2 grandes chances foram nos acréscimos quando o jogo estava 1-1, antes do Maurício definir. Bola na trave, cabeçada na trave, o Flamengo teve perto de ganhar o jogo. É isso que o Sampaoli, essa semana viralizou um videozinho dele, né, no treino, dizendo assim, não se pode perder a bola, nunca, jamais se pode perder a bola, né? É disso que ele está falando. Claro que pensar num jogo de futebol em que você não perde a bola nunca é utopia, mas se você entra com essa mentalidade, você abrevia o caminho para não ser surpreendido como o Flamengo foi ontem. Acho que é coisa do futebol. O Mano acabou ganhando o jogo, a entrada do Maurício, os ventos sopraram a favor do Colorado. E mérito dele também, né, do Colorado. É um outro jeito de enxergar o jogo, né? Não tem um jeito só de enxergar um jogo de futebol. Não, mas acho que a gente tem que olhar, professor, assim, eu falei até isso ontem aqui na programação. Olhar hoje a derrota do Flamengo é um olhar olhando para um time que tem característica de jogo, identidade, já tem outra intensidade, atua em uma outra rotação, com jogadores organizados dentro de campo. É diferente. Quando a gente analisava as derrotas do Flamengo até essa virada de chave, era uma coisa. O Inter, ele ganha, óbvio, dentro das características de dar um pouco mais a bola ao Flamengo, de explorar a velocidade, o Inter volta melhor na segunda etapa. O Flamengo continua com uma posse de bola, mas o Inter ganha nos 90 em mais por um detalhe ali que acabou ocasionando. Isso é normal do futebol. O que não é normal é um time com a qualidade técnica como vinha perdendo. Agora, o jogo de ontem acho que está muito dentro do esquema natural de um jogo de futebol, né, Breno? É inegável que o Flamengo evoluiu sob o comando do Sampaoli minimamente, com menos de uma semana de trabalho. Olha aí. E é claro que é muito cedo, a gente sempre faz essa ponderação, mas o técnico já mostrou que é capaz de organizar a equipe, é capaz de implementar o estilo de jogo dele de maneira muito rápida. O Fernando Diniz faz muito isso. Quando assume, ele já de cara, já bota a equipe para sair jogando, já coloca muito a mão, e o Sampaoli caminha nessa direção. Então, e a evolução é perceptível pela subida de produção de alguns jogadores como o Gerson. O Gerson jogando mais avançado, que é o que indicava desde a volta dele ao futebol brasileiro,
é o ideal. O Gerson precisa... Olha aí, pra você. Sim. Presente pra você, amigo Brilha. Continue. Então, a gente percebeu que o Gerson se posicionava mais perto da área, que ele teve mais oportunidade de atacar o lado esquerdo do campo, e por isso a gente vê o Gerson com 4 finalizações, o terceiro que mais finalizou no Flamengo. Ações na área rival. Esse é um número fundamental para um jogador com a característica do Gerson, de infiltração. 9, o jogador que mais pisou e fez ações ofensivas na área do Flamengo, uma evolução gritante para um Gerson burocrático que a gente via com o Vitor Pereira. Então, um técnico que já trabalhou com ele, enxergou o Gerson atuando nessa faixa do campo e faz o time, de certa forma, girar em torno dele, e o que faz todo sentido. Um jogador com essa qualidade, não tem uma Arrascaeta disponível, é ali que o Gerson tem de jogar, com menos obrigação defensiva. E aí altera também o papel do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vinha jogando quase como um ponta esquerda. Muita liberdade, sempre o corredor. Agora, vinha jogando bem. Não, vem jogando bem, tá em ótima fase. Mas agora ele vai precisar se adaptar para fazer um pouco mais de movimentação por dentro, para deixar esse corredor livre para o Gerson explorar, eventualmente o Gabigol cai por ali. Então são mecanismos novos, mas dentro de uma coerência, dentro de uma linha de trabalho que para mim faz todo sentido. Você, de certa forma, precisa desobrigar alguns jogadores, como Pedro, como Gabigol, mas ao mesmo tempo, para encaixar todo mundo junto, em algum momento alguém vai ter de se sacrificar. Então, foi muito questionada ontem a mexida. Por que deixou o Gabigol e sacou o Pedro? E ele muda o sistema de jogo, né? Se a gente olha a Libertadores, 3 zagueiros, linha de 3, no jogo de ontem, linha de 4. E ele justifica muito essa saída do Pedro. Mobilidade. O Pedro estava estático, o ataque estava estático. Ele vai rodar muito esse elenco, né? Eu acho que ele justificou bem. Foi uma escolha, era entre um e outro. O Gerson que o Marinho não entrou bem, né? Mas aí foram as outras substituições. Né? O Gerson dele é outro Gerson, é outro jogador. Agora precisa ver as valências, e é o que ele faz nos trabalhos dele, né? Ele pesa. Por exemplo, o caso do Ayrton Lucas. Quanto se ganha e quanto se perde em relação àquele Ayrton Lucas que vinha apoiando tão bem. O São Paulo tenta essas valências em relação ao funcionamento de toda a equipe, mas é um técnico competentíssimo, né? É só bater o olho na tela da televisão, você sabe que tem um trabalho aplicado. Mas ele vai bem também ao dizer que muito da derrota ontem não passou exatamente pela proposta ou plano de jogo. Ali vai da contundência, do desempenho individual. E quando o técnico faz isso, ele não está querendo transferir responsabilidades. O São Paulo acabou de chegar. Então a gente observa que alguns jogadores também precisam dar resposta. Thiago Maia, baixíssima intensidade na marcação. Para atuar ali como primeiro volante, precisa ter mais pegada, precisa ter uma concentração maior. Os gols do Inter saem de cobranças de lateral. Então a jogada inicia em cobrança de lateral e o meio-campo precisa estar muito ligado. Então jogadores como Thiago Maia, próprio Gabigol, o Pedro, que em termos de finalização ninguém questiona, mas pode ser um cara para morder um pouquinho mais, para sair um pouco mais da área, algo que se cobra dele. Se fizesse isso ontem, talvez não tivesse saído. Então, mas... A gente tem uma tela, você está falando do Pedro, estamos falando sobre Pedro e Gabigol. O Gabigol ficou, o Pedro saiu. A gente tem uma tela com o desempenho dos dois, especificamente no jogo de ontem, não é isso? Então vamos primeiro ouvir o Sampaoli e depois a gente vai na tela. Vamos com o Sampaoli, primeiro falando sobre isso. É verdade que si uno piensa Pedro no campo, la sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el time está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Então, primeiro a explicação do técnico e agora sim a tela com números de Gabigol e Pedro no jogo de ontem. O Gabigol ficou o tempo inteiro e o Pedro saiu antes. Ações com bola, aí a grande diferença, né? O Gabigol 43-18 Pedro. Ações na área rival 3-1. Chutes certos, chutes o Gabigol teve 4, Pedro 1, né? E 2 certos de um e 1 do outro. E grandes chances. O defensor do Pedro, ou o cara que não gostou, ele pode falar, mas o Pedro às vezes participa pouco, mas quando a bola chega nele, ele é eficiente.
Eu vou concordar com o cara que der esse tipo de argumento. Agora, o técnico está lá para tomar a decisão que ele pensa. O técnico não pode se pautar só nisso, né? Mas pode se pautar também, porque a bola chega, o cara decide. Também por isso, mas acho que a cabeça do São Paulo, principalmente, não funciona assim. Ele falou, quando o time está neutro, eu me coço, né? O que é ótimo para um técnico. Eu gosto de técnico. E ele pode pensar assim, e se não chegar bola nenhuma no Pedro, né? Então, aí acaba o jogo e eu não fiz nada. Exatamente. Agora, eu acho que isso já é uma sementinha para os próximos jogos, né? Essa novela Pedro e Gabigol juntos. Porque se o time estava neutro com os dois, das duas uma. Ou ele arranja um jeito, ele e os dois também, né? Ou se arranja um jeito do time não ser neutro com os dois, ou ele vai optar por um dos dois. Eu acho que ainda é muito cedo, mas pode estar pintando uma volta do pensamento de outros técnicos em relação a Pedro não tem que ser titular. E dessa vez, eu acho que muito mais... Então esse foi o vídeo aí, galera. Por favor, deixe seu like, se inscreve, ative o sino para estar sempre recebendo novidades, notícias sobre o Flamengo. E deixe seu comentário também sobre o que você achou dos comentários aí. Se você concorda, se você acha que o Flamengo fez uma excelente partida, que o Flamengo ainda pode crescer ainda mais com o Sampaoli. Eu acredito que sim. Tem muita coisa ainda para rolar. O Sampaoli vem mostrando que tá muito interessado, né? Tá com muita vontade de fazer esse time ganhar títulos. Então tem tudo para dar certo. Tem peças, tem jogadores de qualidade. Então a tendência é que o Flamengo venha a estar crescendo e pelo menos esse ano aí, né, levar mais 1 ou 2 títulos aí, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo.